A grande operação da Polícia Federal sobre um esquema de propina de servidores públicos que recebiam grana para facilitar crimes ambientais e autorizar o licenciamento de mineradoras. O repórter Vinícius Rangel conversou com a ambientalista Janine Oliveira do projeto Manuelzão sobre essa operação de hoje. Fala, Vinícius. Pois é, Lair, muito boa tarde. Olha, essa repercussão da Operação Rejeito, ela também está acontecendo entre os ambientalistas, porque muitos deles já haviam apontado os problemas na estrutura de licenciamento aqui no estado, tanto da Secretaria de Meio Ambiente quanto da Fundação de Meio Ambiente. Quem está ao vivo aqui com a gente para comentar um pouco sobre essa operação de hoje é a Janine, que é ambientalista e já vinha, né, Janine, falando sobretudo lá da Serra do Curral, que as coisas não estavam andando da maneira como deviam. Exatamente, né? Quando você tem os ritos previstos nos licenciamentos, né? A gente tem que cumprir ele a fim de que a gente não danifique o meio ambiente e a vida das pessoas, né? E diversos processos de licenciamento, todos os que ocorrem atualmente, por exemplo, dentro da Serra do Curral, passavam por processos de licenciamento bem questionáveis, né? Não respeitando fase de licenciamento ou empresas que forçavam, né, a entrada dentro do território, promovendo degradação e depois conseguiam autorização para continuar. Empresas que mantêm pilhas de estéreo muito próximas ao Rio das Velhas, portanto, colocando em risco a água da região metropolitana, né? Então, são detalhes para as pessoas comuns, mas são os detalhes que garantem que esses processos de licenciamento vão garantir menos dano ambiental e menos impacto à vida das pessoas. Muito se fala assim, o licenciamento ambiental é muito burocrático, trava as empresas podem fazer uma autorregulamentação ou até mesmo aquela autofiscalização, que vocês são totalmente contra isso, né? Os estudos, eles barram o empreendimento, porque você tem que fazer um estudo completo. Então, você precisaria de pelo menos um ano, 4 períodos, né, 4 estações, para você, de fato, diagnosticar qualquer coisa, né? E você precisa de técnicos, e isso é caro, né? Mas, assim, é o que dá garantia e o que vai dizer para a gente exatamente o que a gente está perdendo ou não, né? Quando uma empresa entra para exercer qualquer atividade que seja. Então, o processo de licenciamento por si só, ele é burocrático por gênese, por natureza, né? Para que a gente tenha garantias, não porque o Estado era moroso ou porque... Não, é um processo, é um rito que tem que ser respeitado para que se consiga respeitar a vida, né? Janine, você, Manuelzão, tantos outros ambientalistas já tinham procurado o Ministério Público ao longo desses últimos anos para poder mostrar que algo não estava correto dentro dessas liberações. Claro, tanto eu quanto outras pessoas de outras comunidades também, né, começaram a perceber essas entradas, né, de forma violenta dentro dos seus territórios e começou a denunciar, né, tanto ao Ministério Público quanto à Polícia Ambiental, juntar provas, né, contra a essa atividade ilegal sendo feita ali sem ninguém fiscalizar. Mesmo nos casos depois que a gente tem algum TAC ou algum PRAD, a fiscalização também é muito faltosa. Quem exerce essa fiscalização é a própria comunidade. Então, amparado por todo esse arcabouço de provas, né, que vai de fotografia, vídeo, o depoimento social dessas pessoas que moram, né, nessas localidades, a gente vinha junto, né, com o Ministério Público, acho que essencialmente, acompanhando de perto, e aí a gente forçava, né, para que houvesse uma investigação civil mesmo e, né, que a polícia mesmo entrasse, porque extrapola também os limites do Ministério Público, extrapola, né, a governança ela é compartilhada, então quer dizer que a sociedade civil pode denunciar, mas também já estava extrapolando o que era de dever da sociedade civil, a gente precisava que a justiça agisse, né? Porque se trata de criminosos mesmo, né? E quando você percebe a história inteira do contexto de cada um desses licenciamentos, você percebe que desde o início existe a má-fé por parte desses empreendedores, né? Ditos empreendedores, né? Porque eles entram sem licença, promovem degradação, barra às vezes a polícia de entrar para fazer o trabalho dela. Aí quando você vai acompanhar a fiscalização, ninguém fiscalizou. Quando você olha o tamanho do dano que pode ter sido extraído de minério e vê a quantidade de montante, a gente teve várias, né, entrevistas já que mostraram que bilhões de reais que esses empreendedores conseguiram arrancar, ceifar de toda uma comunidade. E
culmina, né, nesse momento agora que para a gente é o ápice, né, porque isso resguarda a nossa vida, de que essa história inteira agora, né, foi vista, fiscalizada e que as pessoas responsáveis vão pagar o preço de ter cometido um crime contra a vida. Apesar de já estar acompanhando isso e saber que essas ilegalidades estavam acontecendo, chamou a atenção a grandeza dessa operação que a Polícia Federal revelou, mais de 4 bilhões de reais e pessoas da alta cúpula federal e também estadual envolvidas. Eu acho que sim, sabe? É um indicativo muito bom para a gente que luta, né, para salvar a vida, ver a justiça fazendo o que tem que fazer, né? Acredito que ainda tem que fazer mais, né? Porque, volto a dizer, quando você vê a história inteira desses licenciamentos, você percebe que tem mais instituições do Estado e mais figuras que também participam, né, ativamente para que essas operações continuem. Mas, assim, eu acho que já é de bom tamanho a gente ter conseguido, né, na ANM já algumas prisões, na CEMAD também, porque é o agente público que, no final das contas, vai dar o ar de legalidade a toda uma operação que começa de forma completamente errada, né? E esses agentes públicos, eles passando impune, eles vão começar a recorrer, né? Acontece em vários outros lugares dessas mesmas figuras que atuaram, por exemplo, no licenciamento ilegal na Serra do Curral, está no licenciamento ilegal também em Ouro Preto, está no licenciamento ilegal também na Serra da Moeda, está no licenciamento ilegal também no Gandarela, né? Então coíbe, né? E impede que mais outros agentes públicos participem desses processos de corrupção. Certo, Janine, obrigado pela participação. Laíra, a gente continua acompanhando essa operação que foi deflagrada hoje. A gente não sabe se ainda a Polícia Federal vai fazer outras fases, outras investigações, mas certo é que nós aqui da Record temos mostrado há algum tempo esses problemas com as mineradoras, sobretudo na extração de minério de uma forma não tão bem elaborada e não tão bem explícita quanto as autorizações, sobretudo recentemente na questão da Serra do Curral, onde a mineração estava tomando conta ali, inclusive fazendo retiradas à noite, acima do que estava permitido, enfim. Muita polêmica nesses casos, né, de licenciamentos ambientais para mineradoras, e a gente segue acompanhando. É com você.